Senhor presidente, há pouco recordava aqui com o senador Clésio Andrade alguns momentos da vida do vice-presidente José Alencar na nossa Minas Gerais. Senhor presidente, José Alencar era da mesma região que nós outros, na chamada Zona da Mata Mineira. Eu conheci há muitos e muitos anos. Mas queria destacar, senhor presidente, sei da grande amizade que Vossa Excelência tinha pelo nosso José Alencar. Eu queria destacar dois fatos. O primeiro fato, quando em 97 e 98, nós percorremos os vales e quebradas de Minas Gerais, ele defendendo a sua candidatura ao Senado e eu defendendo a minha candidatura ao governo do Estado. E a nossa fraternidade aumentou muito naquela ocasião, porque nós brincávamos que tomávamos poeira nos olhos enquanto falávamos ao povo de Minas Gerais. Recordo-me que uma noite, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, veio a notícia da privatização da Vale do Rio Doce. Tanto o senador e vice-presidente Alencar era contra a privatização, como eu também. E o senador, naquela época, buscando a candidatura ao Senado, o nosso vice-presidente Alencar, falou comigo: Itamar, veja agora o preço que estão pagando pela Vale do Rio Doce. Aí ele me disse, ele era um grande matemático. Outro detalhe, senhor presidente, que gostaria de recordar, foi quando o presidente da República, eu convidei José Alencar, assim nós tínhamos intimidade, chamá-lo, para ir ao gabinete no Palácio do Planalto. Lá chegando, disse a ele: Alencar, eu gostaria que você fosse o meu ministro da Indústria e Comércio. Pouca gente sabe desse convite, senhor presidente. Ele me disse: olha, Itamar, você sabe como é que nós somos em Minas. Todos nós aspiramos chegar ao governo de Minas um dia. Eu quero ir à convenção do PMDB, vou ganhá-la e vou ser candidato ao governo de Minas Gerais. Razão pela qual não posso aceitar o seu convite. E eu entendi perfeitamente aquela negativa de José Alencar, porque quem é que não quer, senhor presidente, quem começa a sua vida pública cedo, como ele começou e como eu conheci, e nosso querido Clésio, que aqui está, quem é que não quer governar o seu Estado? Outro dia ainda escutava uma figura da política nacional dizendo: eu parei minha vida e no grupo que eu estava, fiquei quieto, e disse: por que ele não vai ser candidato ao governo do Estado dele? Aí alguém disse: possivelmente ele não terá votos. Não era o caso do nosso Alencar. Ele enfrentou, ganhou a convenção do PMDB, para surpresa de todos nós, porque achávamos difícil ele vencer a convenção do PMDB, que era o nosso partido. Ele concorreu ao governo de Minas. E mais tarde, como eu disse, nós fomos concorrer numa reunião bem difícil, porque o governador Hélio Garcia havia me telefonado dizendo se eu não poderia apoiá-lo como candidato ao Senado. Eu disse: governador Hélio Garcia, eu acabo nesse instante aqui numa reunião do PMDB de indicarmos o nosso Alencar para ser candidato ao Senado e eu vou concorrer ao governo. Mas, senhor presidente, eu vejo com muita tristeza e com muita emoção. Não é Minas que perde. Me perguntaram há pouco: é Minas? Eu falei: não é Minas, isso extravasa. A figura de Alencar extravasa as fronteiras de Minas. Ele ocupou esse Brasil com a sua sinceridade. Vossa Excelência lembrou bem, às vezes, muitas vezes, discordava do governo, sobretudo mostrando aquilo que ele já tinha feito para mim, o problema em relação aos juros. Era um homem digno, um homem ético, um homem que ao longo da sua vida, desde moço que conheci, sempre foi um guerreiro. Como guerreiro, ele lutou contra a doença que ele precisava lutar. Mas, sobretudo, senhor presidente, gostaria de terminar dizendo que aquilo que nós podemos, de alma e de coração, recordar de José Alencar, dizia eu ao meu caro Clésio Andrade. Ele tinha uma coisa fundamental, senhor presidente, que às vezes nós sentimos falta hoje na vida nacional de alguns homens públicos.
José Alencar era um homem, vou encerrar, senhor presidente, era um homem que sempre, ao longo da sua caminhada, defendeu os interesses nacionais.